estamos em Atos dos Apóstolos. Já com esta terça-feira, são 22 semanas do ano de 2025 dedicados a meditar nas Sagradas Escrituras, né? E nós, irmãos, eu estava preocupado, será que a gente vai ficar muito tempo e os irmãos vão se cansar? Mas eu estive ministrando numa das nossas igrejas, de uma outra cidade, e o pastor, nós estávamos jantando, e ele falou: olha, pastor, eu fiquei no livro de Mateus 7 anos ensinando a igreja só no livro de Mateus. Eu falei: então eu estou correndo, porque o ano passado foi um ano em Apocalipse, este aqui nós não vamos terminar no ano de 2025, é muita coisa, então a gente vai, irmão, no passo do gado e da criança, como dizia Jacó. Muito bem, nós estamos, irmão, no capítulo 6 do livro de Atos, e eu quero, irmãos, quando chegar na glória, além de ver o meu Jesus, além de ver o meu Salvador, que é a primeira pessoa que eu quero ver lá, e eu tenho certeza, irmãos, que é a primeira pessoa que nós vamos ver quando chegar lá. Depois do Senhor Jesus, eu quero ver os meus entes queridos. E depois dos meus entes queridos, irmãos, eu quero ver Estevão e conversar com ele. Tudo bem, irmão, se você quer ver Moisés, Davi, Abraão, Paulo, não tem problema não. Mas eu, irmão, eu tenho um apreço especial por esse moço chamado Estevão. Estevão, irmão, a Bíblia diz que ele era, conforme nós lemos a semana passada, assim como Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão e Pármenas e Nicolau, eles eram homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, de sabedoria, que foram constituídos, irmãos, para cuidarem dos assuntos seculares da igreja. Mas Estevão, irmãos, nós entendemos aqui, se os irmãos depois quiserem um resumo da história de Israel, os irmãos podem pegar o capítulo 7 do livro de Atos, e vocês vão ver o que o teólogo Estevão, ele explicou e explanou a história de Israel, com tanta graça, com tanta unção, que depois do seu discurso, as pessoas não suportavam ouvir, aqueles que eram contrários à palavra de Deus, tapavam os seus ouvidos, e por fim até mesmo mataram. Lá na frente vamos falar um pouco sobre o martírio de Estevão. Mas eu quero, irmãos, no céu encontrar esse homem, este rapaz, Estevão, porque para mim, irmãos, este aqui é a primeira pessoa, e nós estudamos domingo passado na escola dominical, que em Antioquia começou a se chamar os crentes. Em Antioquia foi a primeira vez que foram chamados os crentes de quem, irmãos? Quem estava na escola dominical? De cristão. O que é um cristão? É um mini Cristo. Cristão é um mini Cristo, é um mini Jesus, é um mini Senhor Jesus andando pelas ruas. E para mim, irmãos, o protótipo, o exemplo maior, o primeiro exemplo de cristão é Estevão, até pela forma com que ele morreu e até pela oração que ele fez um pouco antes de morrer. Eu identifico Estevão como sendo o protótipo de todos os cristãos. Glória a Deus. Estevão, portanto, irmãos, ele é um rapaz muito abençoado. Nós vamos falar um pouquinho dele nas próximas terças-feiras. O versículo de número 8, irmãos, diz assim: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Glória a Deus. Era um diácono, não era apóstolo, não era presbítero, não era pastor, ele era um diácono. E a Bíblia diz que ele era, portanto, irmão, cheio de fé e de poder. Como é bom, irmãos, nós olharmos para um obreiro, nós olharmos para alguém que se dedica à obra do Senhor, e ver, irmãos, que ele não é cheio de contenda, e ver, irmãos, que ele não é cheio de disputa, que ele não é cheio de ciúmes, ele não é cheio, irmãos, de vontade de brigar, ele não é sangue quente, ele não é cheio de si, ele é cheio do Espírito Santo de Deus,
cheio de fé, cheio de poder, e nós precisamos cada dia mais, irmãos, de obreiros, de homens, mulheres, cheios dessa qualidade, cheios do Espírito Santo, cheios de fé, cheios de poder, para fazer a obra do Senhor, irmãos, com eficácia. Glória ao nome do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, difícil demais. Eu, esta semana, fiz uma prova, que eu já sabia o resultado dela, mas eu fiz uma prova. Eu falei para um determinado irmão, eu falei assim: irmão, gostaria de chamar, primeiro que não falei com ele, né? Falei com ele, ele falou: fala com o meu assessor. Agora tem isso, assessor. E eu falei com o assessor do irmão, falei: irmão, ano que vem a gente vai ter uma festividade aqui, provavelmente na última semana de maio, e eu queria saber se o irmão podia vir aqui. Aí ele falou: olha, a gente vai, mas a gente precisa de X. Eu falei: irmãos, se vem com ele, se por um quarto desse X aí você não vem. Aí ele respondeu: ele não aceita. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de negociata. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que as pessoas trocaram o de graça receber, de graça dai, né? Estamos vivendo tempos, irmãos, de cachês. E se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós entramos por este mesmo caminho. Nós temos, irmãos, conhecimento de que tem pessoas, irmãos, que fazem loucuras para trazer pessoas que cobram cachês de 14 mil, 40 mil, 90 mil reais para pregar a palavra de Deus. Isso é um roubo, isso é um assalto, e ai daquele que cobra, e ai daquele que paga. Eu digo de novo: ai daquele que cobra, e ai daquele que paga, porque está sustentando pessoas que estão fazendo do Evangelho meio de vida. Mas aqui, irmãos, Estevão, ele também podia dizer, como disse o apóstolo Paulo lá no finalzinho do livro de Atos: nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério que foi-me proposto. Glória ao nome de Jesus. Que Deus possa, dentre esta geração, irmãos, levantar homens e mulheres que possam dizer essa máxima que o apóstolo Paulo disse, e que Estevão não somente, com certeza, também pensava assim, mas demonstrou isso com a sua vida. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Estevão cheio de fé. O que é fé, irmãos? A fé, ela é tão difícil de se conceituar, que o escritor anônimo aos Hebreus, ele diz assim no seu capítulo 11 da sua carta universal, no versículo 1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, e a certeza e a prova daquelas coisas que ainda não existem. Glória ao nome do Senhor. Por isso, irmãos, o apóstolo Judas, ele fala dessa forma: irmãos, edificados sobre a vossa santíssima fé. Meu irmão, deixa eu te aconselhar uma coisa: se você perder uma casa, se você perder um dinheiro, se você perder um carro, se você perder um ente querido, mas por favor não perca a santíssima fé que uma vez foi dada aos santos. Glória ao nome do Senhor. E o mesmo escritor aos Hebreus, ele diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima tenha fé, tenha certeza que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, Abacuque 2:4, por favor, alguém leia. Abacuque 2:4. O que é ser cheio de fé? Glória a Deus. O que é ser cheio de fé, irmãos? Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Obrigado, irmã Mia. O justo pela sua fé viverá. Glória a Deus.
Irmãos, quem é o maluco? Quem é o insano? Irmãos, que sai da sua casa num tempo tão difícil que nós estamos vivendo, um tempo de canseira. Quem aqui não está cansado, irmão? Levanta a mão. Quem aqui não está cansado? Levanta a mão. Está vendo? Os irmãos estão tão cansados que nem para levantar a mão tem força. É muita canseira, irmão. Nós estamos cansados, irmão. Irmão João, só o irmão João que não está cansado. Glória a Deus por isso. Irmão, nós estamos vivendo um tempo que mina as nossas energias. Nós somos, irmãos, movidos, nós somos bombardeados com tanta informação. As coisas hoje chegam céleres para nós. Ontem tivemos aqui na nossa região um vendaval, e rapidamente chegaram os vídeos. Chegou um vídeo para mim lá da Toyota de Porto Feliz. Quem viu esse vídeo, irmão Duque? Olha, todo mundo viu, tá vendo? Ninguém está cansado mais, né? Levantou o braço, glória a Deus. Os irmãos estão vendo? Irmãos, e quando chegou para mim, eu fui compartilhar. A gente faz isso, às vezes a gente nem assiste direito e a gente já está compartilhando. Cuidado, porque às vezes você pode compartilhar uma coisa que não presta. Mas eu já fui compartilhar, e não tinha acabado de chegar para mim, e no vídeo não dava para compartilhar para mais de 2 pessoas ou 3, porque estava no WhatsApp, falava assim: esse vídeo já foi encaminhado muitas vezes. Tem um bloqueiozinho assim, não é isso? Muito bem. Aí eu fiquei pensando, irmão, olha que velocidade. E a gente fica, irmão, um monte de informação. E a gente trabalha, e a gente corre, e a gente estuda, e a gente faz MBA, e a gente faz pós-graduação. Tudo isso é muito bom, mas isso, irmão, vai minando a nossa energia. Vai tornando a gente um pouco Marta e menos Maria. Se é que vocês estão entendendo. Um pouco Marta e menos Maria. Glória a Deus. E aí, irmãos, para você vir num culto como esse, de terça-feira à noite, não temos banda nenhuma de fora, não temos um grande pregador, não temos entretenimento nenhum, nós temos apenas louvores, adoração, palavras. Sabe por quê, irmão? Porque nós estamos vivendo pela fé, glória a Deus. É pela fé que nós estamos vivendo, glória ao nome de Jesus. E é assim que nós estamos vencendo, glória a Deus. E essa palavra, irmão, do escritor de Abacuque, ela é ratificada, confirmada pelo apóstolo São Paulo, no capítulo 1 e versículo 17 da carta aos Romanos. E o escritor aos Hebreus também repete ela, aos Hebreus 10 e 38, Romanos 1 e 17 e Hebreus 10 e 38. Viver pela fé. Por favor, leia Romanos 1 e 17. Quem achou? Aleluia, glória a Deus. Porque nele se descobre a justiça de Deus, que vem e vem, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Irmão, nós estamos vivendo num mundo de injustiça, mas você e eu, pela misericórdia de Deus, nós podemos olhar para nós, irmãos, e a Bíblia diz assim: que se alguém se gloriar, não é para se gloriar, mas se alguém se gloriar, glorie-se quem, irmãos? No Senhor. Então, irmãos, no Senhor nós somos justificados. Justificados como? Pela fé, glória a Deus. E pela fé Jesus está aqui nessa noite, recebendo a nossa adoração. E quando pela fé nós o adoramos, Jesus cura entre nós. E pela fé, quando nós adoramos, nós estamos, irmãos, com a mente longe dos problemas. E quando a gente chega em casa pela fé, Deus já entrou com providência no nosso lar. E a gente encontra tudo bem para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, como é que se vive no mundo como nós estamos vivendo? Um mundo de injustiça, um mundo de amor ao pecado, um mundo, irmãos, que grita para nós que nós estamos perdendo tempo dentro da igreja, que os prazeres do mundo são mais apelativos, que as coisas deste mundo, irmãos, são melhores. Nós estamos vivendo um tempo em que o ímpio não é mais punido, porque Deus está provando-nos como é que a gente consegue. Calma, preserve a sua fé. Você vai continuar na presença do Senhor e viver pela fé, glória ao nome de Jesus, até chegar o dia da vitória. 10 e 38 de Hebreus, para completar isso aqui, irmão. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha aí, irmão, se ele recuar, se nós pegarmos só esse versículo, irmãos, e explanar ele aqui, já dá um sermão.
Porque, irmão, diz assim, olha, o justo viverá da fé, mas é possível o justo recuar. Porque tem um ser aqui, né? Tem um ser aqui, se ele recuar, minha alma, ou seja, o sentimento de Deus, não tem prazer nele. Aleluia. Eu quero te dizer, irmão, não é possível que entrou alguém nessa noite aqui pensando em recuar. Mas eu quero te dizer, irmão, quer agradar a Deus? Não recua não. Glória ao nome de Jesus. Não recua não. Não para não. Vai em frente, irmão. Glória ao nome de Jesus. Porque no entorno deste versículo aqui de Hebreus 10:38, também tem uma palavra dizendo, porque o que há de vir, virá, e não tardará. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Estevão era um homem cheio de fé. Mas além da fé salvífica, irmão, existe uma fé que nos leva a operar em Deus o sobrenatural. É os dons, faz parte dos dons espirituais lá de 1 Coríntios capítulo 12. Essa fé, irmãos, não é todo momento que você vai ter. Essa fé não é todo momento que você vai ser dotado dela. Porque tem pessoas que têm a fé, irmão, do tamanho de uma montanha, mas não move um grão de mostarda com essa fé. Por que isso, irmãos? Porque as pessoas entendem, acham que ter fé é aquela questão de meditação transcendental que faz com que a sua mente tenha poder sobre a matéria. Quem já ouviu essa história? Poder da mente sobre a matéria. Quem já viu isso aí? Não tem pessoa que entorta a colher só de olhar? Irmãos, quem já viu isso? Quem já viu isso, irmão? Essa tranqueira? Quem já viu isso? A pessoa olha para a colher e entorta, né? Irmão, isso aí a pessoa ela mentaliza, né? E o diabo vem aqui e fala, peraí, deixa eu entortar essa colher aqui, ela vai achar que é. Não, irmão, é o Satanás que estava amacetando aquela colher lá. E a pessoa acha, irmão, que ela pode sair por aí determinando. Ela acha que ela pode sair aí, né? Se não estiver na presença de Deus, acha que pode chegar de qualquer forma a operar sinais e maravilhas por uma suposta fé. Tipo assim, eu estou acreditando, e eu estou com tanta fé que isso vai acontecer, porque eu estou, olha, 100% acreditando. Irmão, isso não é a fé bíblica, isso é a fé na fé. Por isso que tem muitas pessoas, irmão, que elas se frustram. Eu, no meu tempo de novo convertido, eu já contei essa história aqui para os irmãos, mas alguns irmãos não ouviram. Eu cheguei no círculo de oração, que era tarde, e cheguei lá e tinha uns irmãos que congregaram, inclusive, depois bastante tempo com o pastor Lúcio, uma família que congregou bastante tempo com o pastor Lúcio, lá no Jardim Renato, com a irmã Olga. E eles chegaram, eu cheguei lá, irmão, no círculo de oração, e era um feriado, e estava os meninos tudo tristes, e a gente se reunia para orar. A gente orava no monte, a gente orava na igreja, a gente orava na casa do irmão Cláudio, papai do irmão Cláudio, orávamos na época, era uma bênção, mas a gente era neófito. Você lembra disso, irmão? Nós éramos neófitos, novos na fé. E aí, irmão, na noite anterior àquele círculo de oração, eu não tinha participado, mas esses meninos foram orar por um irmão que estava com câncer terminal. E um menino profetizou que Jesus ia curar. E a profecia dele foi tão boa, irmão, que na mesma noite o homem morreu. Morreu. E aí, quando eu cheguei no círculo de oração, eles estavam querendo morrer também, porque profetizaram que o rapaz ia sobreviver. E aí eu peguei, abri a Bíblia, fomos lá para a casa do irmão Cláudio, no Floriza, sogro do pastor Jonas, e eu peguei a Bíblia, abri em Jeremias capítulo 1, ali pelo versículo 11, se não me falha a memória, que fala assim o Senhor dizendo, eu velo pela minha palavra para cumprir. Quando eu li isso, os meninos, você colocou o dedo aí nesse texto e saiu do texto? Eu falei, não, eu li a Bíblia, eu fui lá, porque eles queriam achar que Deus estava confirmando, porque o velório estava acontecendo lá no parque e chuva que deu mandado. Eles falaram, você abriu aí, colocou o dedo na Bíblia e saiu? Porque a gente tem esse negócio, né, irmão? Caixinha de promessa, colocar o dedo no meio da Bíblia para Deus falar com a gente tem esse negócio. E não estou dizendo que Deus não fala, porque comigo já falou muitas vezes, mas não é essa a dinâmica da palavra de Deus. A dinâmica da palavra de Deus é isso, explanação da palavra, entender, e quando precisar o Espírito Santo faz você se lembrar de tudo quanto Deus tem nos ensinado. Eu falei, não, eu quero dizer para vocês que se fosse Deus que tivesse falado, falei por todas as letras para eles, se fosse Deus que tivesse falado, o irmão não teria morrido. E ele está lá, e eles não se
conformaram com isso, irmão. Nós fomos embora. Eu morava, o cemitério ficava no caminho de casa. Eu deixei eles lá e eles foram morar pelo morro. E o irmão está morto e sepultado, irmão. Faz 30 anos que esse irmão morreu. Foi no ano de 1995. Por quê, irmão? Porque a fé, irmãos, quem aqui Deus já usou você para colocar as mãos sobre o enfermo e Jesus curar? Levanta a sua mão assim. Eu sei que você não vai pegar a glória para você. 1, 2. Olha aqui. Foram todas as vezes, pastor? Não. Não foram todas as vezes, irmão. Tem vezes que a gente vai orar e inclusive a nossa fé parece que está com um saldo negativo. Meu Deus, se depender da minha oração, esse irmão vai morrer. E aí Deus aprova e cura, porque é dele a glória. Glória ao nome do Senhor. Mas existe um tipo de fé, irmãos, que está elencado nos dons espirituais, que é uma fé, irmãos, que vem subitamente sobre você. E nem você sabe que você tem aquela fé. Na verdade, nem é sua. É um dom que Deus dá. E Deus opera através de você sinais, prodígios e maravilhas. Glória ao nome do Senhor. Pastor, o que eu preciso para ter isso? Eu vou te dar a receita. Use a receita de Estevão. Coloque a palavra de Deus na sua mente. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de consagração. Porque quando menos esperar, Deus vai investir em você de uma fé sobrenatural e vai curar alguém, vai fazer maravilhas sobre a vida de alguém. Mas não se glorie disso, porque é Deus que deve ser glorificado. Glória ao nome de Jesus. Quantos entenderam isso, irmão? Dá amém aí, por favor. Amém. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Eu conheço um pastor, irmão, que ele orou e Jesus ressuscitou uma criança. Que maravilha! E ele também era neófito, novo na fé. E aí ele falou: agora pronto, ninguém morre mais. Todo mundo que morreu vai ressuscitar. Aleluia. E aí, irmão, ele estava dando culto. Chegou uma mulher com uma criança e falou: minha criança acabou de morrer. E ele falou: não, fica tranquilo, eu vou orar e Jesus vai ressuscitar essa criança. E ora que ora, e ora que ora. Ora para lá, ora para cá, ora para frente, ora para trás. Ora deitado, ora ajoelhado. E aí, irmão, quando terminou, a menina continuou morta. Aí ele chamou a mãe da criança no pé do ouvido dela e falou: minha irmã, se você ficar quietinha, eu pago o caixão da criança e fica por isso mesmo. Por que, irmão? Porque se Deus quiser operar, Ele vai fazer. Glória a Deus. E se Ele não quiser, irmão, Ele também não vai fazer. Eu falei isso para o pastor, falei que perdeu a nossa querida irmã. Eu falei: pastor, quando Deus quis chamar a sua esposa, eu falei para ele: vem tomar um café comigo aqui. Eu falei: pastor, a sua esposa alcançou a estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. A sua esposa alcançou o que Enoque alcançou. E andou Enoque com Deus, e Deus participou. A sua esposa atingiu a estatura de varão perfeito em Cristo, conforme está lá em Efésios. Podia fazer campanha, podia fazer oração, podia fazer o que fosse. Deus já tinha determinado, e a Bíblia diz que Deus tira o justo antes dele ver o mal. Glória a Deus. E não há o que fazer, irmão. Glória a Deus. Mas, irmãos, quando Deus quer fazer e a sua fé está pequenina, mas Deus investiu você em fé, glória ao nome do Senhor, Deus pode fazer maravilha. Portanto, irmão, esteja na vontade de Deus, esteja no centro da vontade de Deus, esteja cheio de fé e poder para Deus usar a sua vida quando Ele bem entender. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Mas, irmãos, também ele era um homem cheio de poder. Glória a Deus. Eu pergunto para os irmãos: nós estamos ou não estamos precisando de poder, irmão? Sim ou não? Sim. Os irmãos disseram bem: estamos precisando de poder. Que poder é esse, irmão? Autoridade no nome de Jesus. Autoridade no nome de Jesus. Glória a Deus. A minha irmã esses dias mostrou um vídeo para mim. Ela falou assim: Alex, olha esse vídeo aqui. Uma senhora, e ela falando mansamente com uma mulher que estava endemoniada e um filho endemoniado. Ela falando mansamente, não sapateou, não chutou a canela de ninguém, não grudou no lustre da igreja. Ela só foi falando: em nome de Jesus sai, em nome de Jesus está repreendido, em nome de Jesus sai, em nome de Jesus sai. Não entrevistou o diabo, não, irmão. Ela só foi falando em nome de Jesus, porque no nome de Jesus há poder. Glória ao nome de Jesus. Este nome que
Este nome tem poder. Glória a Deus. Este nome é sobre todo nome. Oh, glória. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, poder. Ele é um nome cheio de poder. A fé, ela é internalizada. O poder é exteriorizado. A fé está dentro de nós e ela é evidenciada através de poder. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Irmão, deixa eu pedir uma coisa para você, igreja do Senhor. Não se acanhe, não se dobre. As suas mãos têm virtude, a sua voz tem virtude. Glória ao nome de Jesus. Não se acanhe, não. Vá em frente, se precisar, use o nome de Jesus, irmão, e o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Glória ao nome dele. Aleluia. Então, irmãos, Estevão era um homem cheio de fé e de poder, e Deus fazia por meio deles sinais e prodígios, ou sinais e maravilhas. Irmãos, Deus quer fazer isso em nosso meio. Aleluia. Deus, irmãos, quer fazer isso em nosso tempo. Aleluia. Eu não vou perguntar, porque já perguntei muitas coisas para os irmãos hoje, senão os irmãos vão se cansar. Mas se eu fosse perguntar, eu poderia dizer, irmãos, que um bom percentual dos irmãos aqui já receberam uma cura divina. Glória a Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que você já foi curado sobrenaturalmente pelo poder de Deus. Tem pessoas, irmãos, que já foram curadas, irmãos, instantaneamente de tumores. Mas não é nós, é dentre nós. Glória ao nome de Jesus. Dentre nós. Glória a Deus. E se você não foi curado, eu sei que Deus já usou você para curar alguém. Os irmãos já falaram aqui. Mas, irmãos, além dos sinais e prodígios, além dos sinais, existem os prodígios, que são coisas maravilhosas. Lá na Coreia, irmão, eu nunca mais vi esta irmã, mas há muitos anos, quando começou a ter os vídeos, né, de internet, uma irmã mostrou para mim, uma irmã coreana. O dom que Deus deu para aquela mulher é o dom de prodígio, é o dom de maravilha. Sabe o que é, irmão? A pessoa orar por uma pessoa cancerosa e o câncer sai na mão da pessoa. Glória a Deus. Isso não é milagre, isso é maravilha. Isso é prodígio. Glória a Deus. Se entrar, irmão, se alguma pessoa estiver enferma com um tumor, e o tumor for lentamente desaparecendo, Jesus curar devagar, isso se chama milagre. Mas se o tumor for expelido, isso é maravilha, isso é prodígio. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, por que nós precisamos buscar isso? Porque isso aqui, irmãos, abre caminho para o Evangelho ser pregado. Glória ao nome do Senhor. Mas era qualquer um, irmãos, que era como Estevão, que tinha sinais, prodígios e maravilhas? Não. Leia o capítulo 7 na sua casa e vê se a palavra de Deus não estava abundantemente na vida dele. Glória ao nome do Senhor. Primeiro a palavra, a graça, o conhecimento, a oração e depois a virtude, o poder, o sinal, a maravilha. Aí sim o nome de Jesus vai ser glorificado. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o versículo 9, irmão. Está muito bom falar desse versículo 8 aqui, mas vamos em frente. Versículo 9. E levantaram-se, olha aí, alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Eu nunca tinha ouvido falar desse povo. Até então a Bíblia não falava desse povo. Primeira vez que aparece aqui. Mas sabe aquela pessoa que é contrária à fé, irmão? Sabe aquela pessoa que não ajuda, mas para atrapalhar uma bênção? Tem gente assim ou não tem, irmão? Tem gente assim, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus falou para Jairo, eu vou curar seu filho. Jairo falou, pronto, resolvido o problema. Glória a Deus, é só questão de tempo, é só Jesus chegar em casa e acabou. Só que nesse intervalo, chega a mulher do que, irmãos? A mulher do fluxo de sangue. E a mulher toma um tempinho ali, irmãos. Jesus já tinha falado, não, estou indo lá. Fica tranquilo, Jairo, estou indo lá. Glória a Deus. E Jesus, porque Jairo falou, olha, Senhor, salva minha filha que está moribunda. Ou seja, está à beira da morte. E Jesus falou, não, estou indo. Então Jesus não falou, não deixou claro que ia para lá para ver como que estava a situação. Mas Jesus foi lá para resolver.
Já estava dito, já estava determinado, mas nesse meio tempo chegou quem? A mulher do fluxo de sangue. E bastou só um intervalo, irmãos, de Jesus curar aquela mulher. Jesus falar rapidamente para aquela mulher, para aqueles que não tinham fé, para aqueles que eram contrários, para aqueles que eram incrédulos, falarem o que para Jairo, irmãos? Quem se lembra o que falaram para Jairo? Não incomodes mais o mestre. Olha aí, irmão, e ainda parece bonzinho, né? Parece educado. Não, deixa o mestre quietinho, não incomode mais o mestre. Jesus olhou para Jairo, irmão. Na minha concepção, Jesus deu um toquezinho de cotovelo assim, ó, na costela de Jairo, e falou para ele: Jairo, não tema, meu filho, crê somente, eu vou lá e vou ressuscitar a tua filha. Glória ao nome de Jesus. Por quê, irmão? Porque quando você está com fé, vai aparecer alguém para te atrapalhar. Foi assim com Estevão. E toda vez que eu falo disso, irmão, a minha mente me leva para Elias. Elias subiu para o Monte Carmelo e ele falou assim: olha, para cá, aparelha os teus cavalos, porque a chuva vai descer sobre a terra. E ele subiu ao Carmelo para orar. E ele orou e falou assim: eu não vou nem me preocupar com nada, eu vou ficar orando. Colocou a cabeça entre os joelhos, né? Bom seria se a gente conseguisse, né, irmão, ter esse físico para colocar a cabeça entre os joelhos. Se a gente fizer isso, irmão, nunca mais a gente volta no lugar. Mas Elias, ele era magrinho, né? Então com certeza ele conseguiu fazer isso, glória a Deus, né? E ele ficou com a cabeça entre os joelhos orando. E ele pegou um menino e falou: olha, fica olhando para a beira para a banda do mar. Orou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Na 7ª vez, olha a falta de fé do rapaz. Elias perguntou: você está vendo alguma coisa? O menino falou assim: eu vou falar um negócio aqui para o senhor, mas está ruim. Não é uma nuvem do tamanho de um homem, é a nuvem do tamanho da mão de um homem. Ô irmão, isso, misericórdia, isso é para acabar com a fé de qualquer um. Mas, glória a Deus, quem estava na oração, quem estava com o rosto no pó, falou: opa, é a 7ª vez, glória a Deus, é o número da totalidade, da perfeição, da plenitude, glória a Deus. Já é uma nuvem do tamanho da mão do homem? É. Então avisa de novo Acabe para ele aparelhar os carros e partir daqui, porque eu já estou ouvindo o ruído de uma grande chuva. Glória ao nome do Senhor. Você pode crer, irmãos, que Deus vai mandar uma grande chuva sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Glória a Deus. Repreenda aqueles que vêm, irmão, para tirar a tua fé. Não deixe, não. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Irmão, e Elias acho que estava que nem Estevão. Glória a Deus. Acabe correu, irmão, de carro, e Elias foi correndo e chegou na frente. Glória ao nome do Senhor. Porque quem vive pela fé chega primeiro. Quem vive pela fé faz obra maravilhosa. Quem vive pela fé, irmão, o nome do Senhor é glorificado, e os seus pés, irmão, se tornam como das cervas sobre as montanhas. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Mas o versículo 9, nós lemos, o versículo 10 diz assim: olha, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Glória a Deus. Irmão, tem um salmo que nós falamos muito, mas eu nem me lembro a referência. Se não me engano, é o Salmo 81 e 10. Se os irmãos puderem achar essa referência, diz o quê? Abre a tua boca e eu te encherei. Nós estamos muito calados, estamos falando pouco de Cristo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Nós estamos, irmãos, escute, nós estamos, irmãos, muito para dentro, nós estamos muito na defensiva e estamos ficando doentes com isso. Porque o salmista diz assim: olha, eu fiquei quieto diante do ímpio. Falava, ficava quieto até mesmo sobre o mal. Ou seja, quando eu ouvia e via alguém fazendo mal, eu fiquei quieto, não conseguia falar. Mas eis que aquilo foi se tornando um fogo dentro de mim, e eu fui ficando doente. Escute, irmão, não está por escrito essa palavra, mas eu creio que o Espírito de Deus está ministrando sobre os nossos corações nessa noite. Aleluia. Eu quero dizer para você, irmão, fale de Jesus a tempo e fora de tempo. Gostem
ou deixe de gostar. Abre a tua boca e o Senhor vai enchê-la de unção, de graça, porque ninguém vai resistir à sabedoria e ao Espírito Santo de Deus que está sobre a sua vida. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Não espere, irmãos, se levantar as ideologias de gênero. Não espere se levantar, irmãos, as coisas terríveis que esse mundo está tendo por aí. Uma coisa pior, um dia pior do que o outro. Glória a Deus. Fale de Jesus no seu trabalho, fale de Jesus na sua faculdade, fale de Jesus na sua vizinhança. Viva uma vida de proclamador da palavra de Deus e você vai sarar. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Não podiam resistir, irmão, porque há um espírito diferente sobre nós. Jesus falou assim: olha, eu vos dou, vou derramar, trazer sobre vós o Espírito da verdade, que o mundo não conhece e não pode conhecer. Olha isso, irmão. Sabe por que você tem o Espírito de Deus? Porque você pode. E por que você pode? Porque você foi lavado no sangue de Jesus. Você foi lavado no sangue de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, quando o crente tem o Espírito Santo, ninguém resiste a ele. Gênesis 41 e 38. Abre sua Bíblia lá, por favor. Glória a Deus. Gênesis 41 e 38. Como é gostoso ouvir os irmãos mexendo na Bíblia. Glória a Deus. Como é gostoso, irmão, Deus falando conosco através da sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. 41 e 38 de Gênesis. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Aleluia. Obrigado, pastor Lúcio. Quem achou também que ia ler, irmão, por favor, pode repetir, por favor, que é muito bonito esse versículo. Quem achou? Fique em pé e leia. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Quem que é esse camarada que falou aqui, irmão? Faraó. Faraó se achava Deus. Aleluia. Faraó, irmãos, ele era considerado um Deus. Ele se considerava Deus e era cultuado na cultura egípcia como Deus. Mas quando ele ouviu a interpretação dos sonhos de José, porque era um sonho dobrado, era um sonho de espigas gordas que eram consumidas por espigas magras. Ele viu vacas gordas que eram consumidas por vacas magras. E José, irmãos, José na dimensão do Espírito de Deus, na direção do Espírito de Deus, no discernimento do Espírito de Deus, já começou assim, esse sonho é de Deus, porque é duplicado. Aleluia. Glória a Deus. Isso aí, que coisa linda. Isso aí é de Deus, é duplicado. É uma sentença, Faraó, não tem como correr. Deus falou 2 vezes porque vai se cumprir. E aí ele fala aquela interpretação, Faraó fica de boca aberta e diz assim: olha, eu achava que era Deus, mas esse rapaz aí, o Espírito dos deuses, ele fala, né, na linguagem dele, mas a Bíblia diz que ele tinha o Espírito de Deus. Glória ao nome de Jesus. Irmão, ninguém é igual quem tem o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus faz a diferença. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não podia resistir. Quem podia resistir a Estevão? Quem podia resistir a José? Aliás, quem podia resistir a Daniel? Aleluia. Daniel capítulo 5, versículo 11 ao 30 e versículo 31. Daniel capítulo 5, versículo 11 e versículo 31. Glória a Deus. E eu estava meditando, irmão, isso aqui já eu falo. Quem achou, leia. Daniel 5, 11 e 31. Abre teu reino, homem, e teu Espírito, Deus Santo, e nos diz de teu Pai, se achou nele luz, inteligência, sabedoria, Glória a Deus. como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Aleluia. 31 também, pastor. 31. E
Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. 31? Isso, 31. Obrigado, pastor. 5 do 11 ao 31, irmãos. Aqui é Belsazar. Glória a Deus. Aleluia. Ele precisava de uma interpretação. E os astrólogos, os adivinhos, os caldeus eram conhecidos, irmãos, por as suas artes sábias, pelas suas manipulações, quem sabe pelas suas alquimias. Aleluia. Mas não se comparava com Daniel. Glória a Deus. Aleluia. Um menino de oração que chegou na Babilônia nos seus 14, 15, 16, 17 anos. Glória a Deus. Serviu durante o reinado de vários reis, mas não saiu da presença de Deus. Manteve o Espírito Santo na vida. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E quando ele interpretou para Belsazar, pesado foste na balança, e fostes achado em falta, por isso foi tirado de ti o teu reino. Ô irmão, um homem para falar isso com um rei, tem que estar muito na direção de Deus, tem que estar muito na unção de Deus. E a Bíblia diz que na mesma noite Belsazar morreu. Glória ao nome do Senhor. Mas antes de morrer, ele falou para Daniel: você é muito bom nas interpretações, eu vou te dar ouro, eu vou te dar prata, eu vou te dar posição. Daniel falou: fica para você, rapaz, o seu ouro, a sua prata, o meu negócio é com Deus. Aleluia. Glória a Deus. O meu negócio é com Deus. Glória ao nome do Senhor. Se a nossa geração, irmão, virar as costas para a prata, virar as costas para o ouro, parar, irmão, de mercadejar com o Evangelho, colocar o rosto no pó, colocar, irmão, o coração na presença do Senhor, não rasgar as suas vestes, mas rasgar o seu coração. Deus de Daniel vai fazer prodígio em nosso meio. Glória ao nome de Deus. Glória ao nome de Deus. Glória ao nome de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, maravilha. Versículo 11, irmãos, de Atos. Glória a Deus. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Irmão, toda vez que alguém se levanta, não tem o que fazer, não há como resistir por meios legais. Então vem meios ilegais. Glória a Deus. O suborno está ligado à inveja e à avareza. Vou repetir: o suborno está ligado à inveja e à avareza. 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel 8 e 13. Olha o que Deus fala sobre isso, e é muito sério. Glória a Deus. Aleluia. Olha aí, glória a Deus. Ele tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiros e padeiros. 1 Samuel 8 e 3, é isso? 8 e 3. Porém seus filhos não andaram pelo caminho dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o juízo. Fique de pé. Já que você leu errado, eu vou te castigar. Fique de pé. Brincadeira. Fica de pé, você vai repetir para mim. Por favor, leia novamente. Bem pausado. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o juízo. Obrigado. O juízo aqui, irmão, perverter o juízo é proferir um juízo injusto. Pergunte para os irmãos: nós estamos vivendo esse tempo, irmãos? Estamos vivendo esse tempo em que as leis estão sendo subvertidas, as leis estão sendo invertidas, e os homens estão se lançando à avareza, estão se lançando ao suborno, e estão distorcendo leis. Glória a Deus. Em seu próprio benefício e em benefício de gente injusta. Estamos vivendo esse tempo ou não estamos, irmãos? Glória a Deus. Aí eu pergunto: é só no mundo ou dentro da igreja? Irmão, infelizmente é dentro da igreja. Infelizmente é dentro da igreja também. Esse que é o pior. Porque o apóstolo Pedro, ele fala assim: mas o juízo começa pela casa de Deus. Aleluia.
Mas o juízo começa pela casa de Deus. Ou seja, irmãos, não é de se admirar. E Jesus falou assim: olha, é mistério, é normal, vai acontecer os escândalos. E Jesus falou assim: mas ai daquele por quem vem o escândalo. E o que nós estamos vendo, irmãos? Olha, quando a gente percebe, irmão, a gente acha, poxa vida, agora vai. Agora Deus levantou alguém para pregar e denunciar o pecado nessa geração. E aí você começa, irmãos, que o temor do Senhor começa a tentar, irmãos, alcançar os corações. Aí surge um escândalo. E aí a gente percebe que as pessoas falam: está vendo? É crente. Está vendo? É pastor. Pastor não é profissão. Mas se os irmãos não sabiam, fique sabendo que no Brasil é considerado profissão. Pastor. Sabe para quem que perde na credibilidade o cargo de pastor? O pastor, irmão, só é o pastor, infelizmente. Um pastor, ele só é mais desacreditado do que vendedor de carro. Tem algum vendedor de carro aqui, irmão? Não se ofenda. Nem se tivesse, a pessoa ia se manifestar depois de uma dessas, né? Mas, irmão, pesquisa diz que nas profissões do Brasil, nos mais desacreditados, o pastor está em terceiro, está em quarto, e logo abaixo dele, em terceiro, veio o que? Vendedor de carro. Ou seja, não se há mais credibilidade. Os irmãos se lembram como era antigamente? Lá vai o pastor, né? Ou melhor, lá vai um crente. Glória a Deus. Hoje, irmão, está difícil. Eu falo por mim. Hoje eu não contrato mais. Assim, eu contrato. Mas teve uma época que eu contratava mais. Eu tinha um cargo de gestão. E, irmão, quando a pessoa vinha falando assim: ela percebia que eu era crente, ela falava assim: então, olha, tenho certeza que é uma porta que Deus vai abrir para mim. Pronto, já misturou, irmão. Já misturou evangelho com... Porque a pessoa não precisa falar nada, é só dar testemunho. Quando ela vinha com essa conversa de que era crente, eu podia contratar que ela era crente, na mesma hora eu contratava. Na mesma hora. Porque eu sabia que ia dar problema. Mas antigamente não era assim, não. Antigamente, irmão, uma vez, conta-se uma história, se for mentira, eu peço já perdão aos irmãos e a Deus, mas eu vou falar aqui, porque eu ouvi essa história lá na igreja do setor 4, antigamente. Um irmão falando que 2 irmãos falaram que estavam desempregados e falaram assim: vão sair amanhã procurando emprego pela fazenda. E chegaram na fazenda, os 2 irmãos em Cristo. E aí o pastor, o dono da fazenda falou: estou precisando mesmo contratar aqui. Mas vocês são crentes? Aí o irmão que estava mais precisando, a fé dele estava meio ruim. Aí ele falou assim: rapaz, não sou não. E aí o dono da fazenda falou: e você? Aí o outro falou assim: bom, pelo sim, pelo não, eu sou crente. Aí o dono da fazenda pegou e falou assim: você que é crente, eu vou contratar você. Você que não é crente, continua desempregado. Porque antigamente era diferente. Então, irmão, hoje as pessoas estão se entregando à avareza, ao suborno, a ser mercenário. Jesus falou lá no capítulo 10 de São João, ele falou assim: olha, aquele que não entra pela porta, que dá um jeitinho, ele não é pastor, ele é mercenário. O que é mercenário, irmão? Mercenário é aquele que faz o mesmo serviço para você, mas se alguém oferecer para ele o mesmo serviço, mas pagar mais, ele vai e te deixa falando sozinho. E aí, irmãos, estamos muitas vezes entrando pelo caminho de Balaão, que era profeta e profetizou em nome do Senhor, mas de repente, irmãos, pela avareza, aceitou o suborno de Balaque para profetizar contra Israel. Aleluia. Mas quando ele abria a boca para profetizar contra Israel, ele profetizava maldição na sua mente, mas a sua boca profetizava bênção, porque contra Israel não cabe encantamento, contra a igreja não cabe encantamento. Glória ao nome de Jesus. Os falsos profetas, os mercenários estão aí, mas a igreja do Senhor, ela sabe quem é e quem não é na presença do Senhor. Glória a Deus.
O tempo passou, irmão. Eu tomei até um susto quando as crianças desceram. Mas Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus. Se Deus assim nos permitir, continuaremos na próxima semana. Deus em Cristo abençoe. Os avisos já foram dados. E nós possamos ir para os nossos lares, glorificando a Deus e com o nosso coração cheio de alegria pela presença do Senhor. Nossas crianças.